Pode falar o que vocês pensaram. Não pensaram nada. Da terra você tem que... É como se você estivesse dando sabor às coisas, né? Sim. Mas também antigamente era usado para conservar o alimento, né? E mais antigamente também era usado como dinheiro, né? Como recurso. Então... Verdade, em alguns lugares, né? Era negociado como se fosse dinheiro, né? Acho que era uma coisa importante, né? Uma coisa que você tem que saber administrar, né? Uhum. Não, do dinheiro na verdade, assim, eu pesquisei, viu? Pode e falar. aí, assim, eu vi que, assim, o sal tem impurezas, né? E quando tem impurezas, ele não tem muito valor, assim, né? Então, assim, a gente deveria ser como o sal, assim, puro, acho que é impossível, né? Mas assim, o mais puro possível para que a gente seja semelhante a Deus e né, seja mais útil. Uhum. Legal. Isso também é importante. Mais alguma ideia? Não, porque é isso mesmo, a ideia é isso. Jesus usou essa figura porque era o que realmente podia expressar o nosso papel, porque agora Jesus vai começar a falar não só da nossa característica, né, de como um cristão tem que ser, né, o caráter dele, porque o caráter está nas bem-aventuranças. Agora, Jesus vai ensinar como nós podemos manifestar esses caráteres, né, das bem-aventuranças, né, como nós podemos manifestar essas características para o mundo, tá? Então, começa com sal da terra e depois, semana que vem, luz do mundo, tá? Então, eu vou compartilhar PowerPoint. Na verdade, hoje eu acho que é curtinho. Porque não tem muito para onde ir, né? Tá? Então, é só o versículo 13 que nós vamos falar, que fala assim, né? Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, assim, Jesus quis dizer, quando ele retratou todas aquelas bem-aventuranças, ele estava mostrando que todas as características era diferente. Ai, desculpa. Deixa eu fazer na tela grande. Que todas aquelas características da bem-aventurança são características novas, que não faz parte daquilo que o mundo representa, né? É diferente, nós somos diferentes, né? Então, manifestar essa nova natureza é o propósito de Deus para as nossas vidas como cristãos, tá? Então, assim, alguns tinham uma época que achava assim, para você se manter um cristão puro, né, santo, e realmente que possa glorificar a Deus, eles acreditavam, então, que tinham que ficar isolados. Tanto que foi aquele período do monasticismo, né, em que os monges, né, as freiras, eles ficavam tipo afastados, isolados do mundo, né, num monastério ali para orar, para ficar longe das tentações, longe de tudo, né, para poder se manter puro.
Essa foi uma ideia errada, porque Jesus nunca falou que a gente era para se retirar do mundo. Né? Jesus sempre falou assim que nós não éramos deste mundo, que este mundo era do maligno mesmo, mas que ele colocou a gente nesse mundo. Né? Então, o nosso propósito é que a gente pudesse, que está ali em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, entenda bem. Como a gente vai proclamar as virtudes de Deus se a gente está lá dentro do monastério, né? Se a gente está lá escondido do mundo, se a gente está lá longe de tudo, isolado de tudo, né? Então, assim, a Bíblia... Então, Jesus estava mostrando, vocês têm que fazer diferença nesse mundo, vocês têm que ser sal, né? Jesus ainda, ele até fala assim, se o sal, né, perder o seu sabor, quer dizer, a função dele, uma das funções do sal é dar sabor. Mas se ele não tem sabor, para que ele serve? Aqui Jesus foi muito claro, não serve para nada. Só para ser que nem pedra, sabe? Ser jogado no chão para virar pó. Porque o sal, ele não serve nem para ser adubo. Se ele não tiver puro, né? Como a Miki falou, se ele tiver com as impurezas, ele não serve nem de adubo, não serve para nada. Então Jesus falou, só serve para jogar no chão para os outros pisar, para virar pó, porque não serve mesmo para nada. É interessante, né? Porque a gente pensa no sal como uma coisa boa, né? Mas põe sal na sua ferida. Põe sal na ferida para ver que é bom. E assim, e o mundo cada vez está ficando pior, né? O mundo está cada vez mais impuro, vamos dizer assim. O mundo está cada vez mais cheio de pecado. Então, com o aumento do pecado, eu coloquei ali, vai ter aumento de perseguição. Você vê que foi logo em seguida que Jesus falou isso, né? A gente fazendo todas as coisas boas, a gente sendo aqueles homens de Deus, com todas aquelas características, né, de ser manso, de ser humilde, de ser misericordioso, né, de ser, como fala, aqueles que choram, aqueles que têm um coração limpo. Imagine, vai ser perseguido por esse mundo. Não só pelo mundo, né? A gente falou perseguido às vezes até pela própria igreja, pelos próprios cristãos. Mas aqui, se o mundo, né, está aumentando com pecado, imagine, com certeza vai haver mais perseguição. Então, o mundo ele está decaído, ele é pecaminoso e ele é mau, porque o mundo jaz no maligno. Tá? Então, Jesus disse, então vocês são diferentes, vocês são o sal. O sal da terra, o sal, realmente, como o Fred falou, em tempos antigos, ele foi usado, né, em tempos em que não, vamos dizer assim, que não existia geladeira, né? Então, o sal era usado para preservar o alimento, para evitar que o alimento pudesse estragar, né? Para evitar que o alimento apodrecesse. Então, por exemplo, principalmente a carne, né? Aqui no Brasil é muito conhecido, a gente tem várias, a carne de sol, a carne seca, né? É o que pode dizer, mas é aquele que foi enchido de sal para poder preservar, para não apodrecer, né? Para poder durar mais tempo
e para poder depois continuar sendo um bom alimento. Né? Porque ele evita que os vermes, os germes possam se acumular, né? O sal. Então, ele tem essa principal função que é preservar. Quando Deus criou o mundo, ele disse que o mundo era bom, tudo era bom, né? Mas aí, quando entrou o pecado, quando o homem pecou e entrou o pecado no mundo, isso trouxe a maldade, isso trouxe vamos dizer, a poluição, isso trouxe as impurezas, né? Aí, lá em Gênesis 6:3, Deus falou assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Parece que chegou um patamar de maldade, de coisas ruins, que Deus falou assim: eu me arrependo mesmo de ter feito o homem. Foi quando Deus encontrou, né, Deus encontrou em Noé um homem reto, e ele falou assim: acho que vou destruir tudo, essa humanidade que está perdida, né, pecaminosa. Então teve o dilúvio, e só salvou a família de Noé. Então, depois disso, de certo, né, parecia que ia ser um novo começo, né, um novo povo, mas ainda existia o pecado, ainda estava operando o pecado no mundo. E aí vem aquele episódio quando Deus fala que ia destruir Sodoma e Gomorra. Lembra que Abraão falou: não, Deus, porque Ló estava lá, o sobrinho de Abraão. Então, Abraão intercedeu por Ló, e Deus teve misericórdia, né, do Ló e da sua família, que Abraão foi orando. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 justos, não vou destruir. E Abraão foi negociando com Deus, né? Se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10. Porque, na verdade, só tinha a família de Ló. E nem a mulher de Ló não aguentou, preferiu o pecado, virou uma estátua de sal, né? Até criou uma musiquinha. Mas essa história. Porque o pecado continua no ser humano, na humanidade. Então, ele continua se poluindo, ele continua se apodrecendo, né? Então, para que, vamos dizer assim, o mundo possa ser preservado, nós temos essa missão, né? Esse propósito de sermos o sal que vai preservar, que vai impedir que o povo seja dominado e corrompido pelo pecado. Aí, coloquei assim, outra função do sal é prover sabor, né? E para que ele seja gostoso, né? Porque uma comida sem sal, olha, fala a verdade, hein? Uma comida salgada demais é ruim, mas uma comida sem nada de sal também é horrível também. Quer dizer, não tem sabor, não tem gosto de nada, não faz diferença, né? Então, assim, nossa função é poder ajudar para que as pessoas entendam que o pecado é mal, né? E que nós precisamos estar perto de Deus. Então, a função de nós como sal é poder
nivelar o pecado que as pessoas têm, através da nossa vida santificada por Jesus, né? Purificado por Deus, tá? A gente poder fazer diferença. Coloquei aqui porque eu achei essa frase muito interessante. O sal em pequenas quantidades, em relação à matéria a ser salgada, exerce uma imensa diferença. Ou seja, se for um pouquinho sal, já dá um pouquinho de sabor, né? Mas se for sal na medida certa, ela vai exercer uma diferença maior, né? Então, aqui a gente pensa assim, quanto mais pessoas que são sal, né? Vai fazer mais diferença no meio que a gente tá. Se só uma pessoa é sal, tudo bem, ela consegue preservar quem estiver perto. Mas não vai fazer tanta diferença. O importante é ter uma quantidade muito boa de sal, tá? Essa ideia que eu quero que a gente possa entender. Então, muita gente acaba pensando assim, não, então vamos se envolver com a política. Aí a gente vê esses monte de gente, tudo sem noção, né? Pastores, líderes, né? Que acabam se envolvendo com política e faz as coisas. Alguns estão fazendo coisas boas, mas alguns estão fazendo as coisas muito ruins. Quer dizer, não está fazendo diferença nenhuma, pior. Era melhor nem ter entrado, né? Aí a gente faz uma comparação, porque no Antigo Testamento não existia esse negócio de nós vamos nos envolver então agora com a política. Não, porque no Velho Testamento o povo, né, era tudo que tudo que tinha a ver com o povo era o povo de Deus. Então o povo era uma nação, né? E a nação seguia os mandamentos de Deus em todas as áreas. Então, como se tivesse assim a parte social, a parte política, a parte religiosa. Então, em todas as áreas da vida do povo de Israel era regido por Deus. Então, era uma diferença muito grande, porque no Novo Testamento já não era uma nação assim que era, vamos dizer, que seguia a Deus, né? Aliás, era o povo romano que dominava. Só que ali não tinha nenhum movimento da época nem de Jesus, nem dos discípulos, não tinha nenhum movimento deles entrarem dentro da política. Não, nós vamos fazer uma greve, nós vamos fazer um movimento para tirar as maldades desse mundo. Não foi isso que Jesus quis dizer, né? Então, na verdade, para a gente poder ser o sal da terra, a gente tem que ser no sentido mais individual, né? Como ser humano, a gente tem que exercer nosso papel de cristão, vamos dizer assim, tá? Funciona-se melhor quando o cristão não fica lá pregando, não fica lá só fazendo comício, sabe? Falando, prometendo isso ou aquilo. Funciona mais quando o cristão é correto em qualquer área, em qualquer lugar em que ele estiver. Porque aí ele vai ser sal, porque aí ele vai fazer diferença. Não ser corrompido, né, pela estrutura, né, vamos dizer assim, pela comunidade, não ser corrompido pela onda do que é moderno, do que é que está né, o que todo mundo faz. Ele vai fazer diferença se ele for diferente mesmo, se ele for de Deus. É difícil a gente ser correto no meio de um monte de corrupção, né? É difícil a gente fazer o certo quando todo mundo está fazendo errado. É difícil. Mas, e a gente vê, tudo bem,
né? Eu coloquei aqui, como cidadãos, a gente tem que agir como cidadão. Então, aquilo que a gente pode fazer de papel para fazer justiça, para lutar pelos direitos, né? Vamos dizer assim, há muito preconceito, há muita corrupção. A gente pode fazer alguma coisa para mudar isso como comunidade? A gente pode, mas não era isso que Jesus tinha a intenção. Porque, às vezes, quando a gente está lutando por uma causa, né? Vamos dizer assim, vamos defender os pobres, vamos defender as mulheres, vamos defender os negros, vamos defender os deficientes, sei lá, qualquer classe de pessoas. Se a gente tenta defender uma causa, a gente vai ofender a outra causa, né? Então, não dá muito certo, porque aí a gente vai perder, vamos dizer assim, o propósito que é para a gente evangelizar todas as pessoas. Por isso, se você for um bom cristão, onde você está, né, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na escola que seja, onde você está inserido, você ser um bom cristão correto, né? Você vai estar exercendo o papel de ser sal da terra. E como você vai ajudar, então, né? Assim, porque o fato de você viver uma vida correta, por exemplo, você como um bom cristão, né? Você dá um bom testemunho. Se você entra no meio de onde as pessoas estão falando, vamos dizer, está fumando, está bebendo, está falando palavrão, fazendo coisa errada, se você como um bom cristão entra no meio destas pessoas, o que vai acontecer? Talvez alguns vão parar de falar palavrão. Opa, tem um cristão aqui, né? Tem gente que vai parar de fumar, tem gente que vai por respeito ao cristão. Então, você já está exercendo o sal, ser o sal, porque você está fazendo diferença no testemunho e fazendo com que as pessoas possam mudar a partir do seu testemunho, né? E deixa eu ver, acho que eu não coloquei mais isso. Então, eu penso assim que, oxe, por exemplo, já teve lugares, né, cidades, países, e que por causa de um reavivamento, a igreja foi transformada. Mas não só a igreja, né? As pessoas que estavam vizinhas acabavam sendo também influenciadas e alguns acabavam se convertendo e se congregando, fazendo parte dessa igreja. Né? Se você lê alguma história de avivamento, você vai ouvir essas coisas, de uma mudança não só na igreja, mas dentro da cidade. Então, você dá sabor, quer dizer, fazer as pessoas entenderem o que é a vida com Deus, né? Porque dar sabor é você ter prazer, é você ter vida, né? É você ter um novo propósito. Então, como nós podemos fazer com que o outro encontre a vida, né? Como a gente pode revelar a vida de Deus para os outros também poderem experimentar? A gente tem que ter esse avivamento, essa presença do Espírito em nós, porque a gente não tem poder para mudar ninguém, mas o Espírito Santo, sim, pode operar através das nossas vidas, tá? E pode transformar, né? Então, para a gente poder ajudar, para que as pessoas
saiam dessa vida de pecado, né? Saiam dessa vida de podridão, de maldade, de vícios. A gente tem que ter essa vida com Deus e que possa influenciar a vida dessas pessoas. Então, não só de assim, não é julgamento, falar, nossa, você é pecador, né? Alguns pensam, não, então você sal, então eu vou lá pisar na ferida da pessoa. Não. Ser sal é evitar que a pessoa apodreça, né? Evitar que a pessoa se decomponha. Então, você tem que ser aquele que vai trazer a vida, né? Vai ser um instrumento, talvez, de Deus para mostrar a vida para essas pessoas. Né? Então, que Deus possa nos avivar, né? Avivar o sal, né? O sabor de nós, né? O propósito das nossas vidas, para que só o fato da pessoa, porque assim, aquele que está com Deus, você não precisa nem pregar. Já reparou nisso? Algumas pessoas falam assim, eu vi que você tem alguma coisa diferente. Eu senti que, nossa, você sorri, do seu sorriso consegue ver o amor de Deus. A gente fica pensando, né? Ai, mas eu não sei nem o que falar. Mas tem hora que não precisa nem falar. Porque se você tem a vida de Deus, as pessoas vão ver, né? Vão poder experimentar. E talvez eles vão perguntar, o que que você tem que é tão de diferente? E aí é a oportunidade de você testemunhar, né? Então, assim, que Deus realmente possa nos encher, nos fortalecer nesses tempos difíceis. Vamos ter perseguição, mas a gente não pode perder o nosso sentido de fazer diferença nessa terra, de ser sal, para que evitar que as pessoas apodreçam, né? E para que elas possam encontrar um sentido profundo na sua vida, que é Jesus. Só Jesus pode nos dar uma vida com propósito, né? Então, que Ele nos fortaleça nesse tempos, para que a gente tenha sabedoria, para poder ajudar aquelas pessoas que estão precisando, que a gente tenha paciência, né? Mansidão, que a gente tenha graça, que a gente tenha amor, para que as pessoas possam experimentar essa nova vida com Cristo. Tá bom? Amém. Era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar alguma experiência, talvez, nesse tema? Não? E quanto mais diferente nós formos, por mais difícil que seja, né? Mais perseguição nós teremos, infelizmente. Não é uma palavra de consolo, né? Mas pelo menos identifica você como sendo um verdadeiro cristão, porque você está fazendo diferença. Se você não está fazendo diferença, então ninguém vai te perseguir. Você é igual a todo mundo, né? Então, talvez é uma forma da gente entender a perseguição, não o lado negativo, né? Mas para o lado positivo de, então você realmente está exercendo o papel de ser igual a Deus. Não no sentido de julgar, né, os outros, porque tem uns que pensam que é Deus e que pode mandar e desmandar e pode fazer o que quiser, né? Mas não é essa a ideia, né? Jesus ensinou. É aquele que é humilde, é aquele que é manso, é aquele que é limpo de coração, é aquele que é perseguido, né? Aquele que busca justiça, é aquele que
Pacificador. Isso, pacificador. Gente, como é difícil, né? Então, que Deus possa nos encher, né? Eu penso assim que, quando a gente ouve as notícias, esses dias nem me dá muita vontade de ouvir as notícias, porque desanima, né? A gente ouve tanta coisa ruim, e conversando com as pessoas, a gente vê o pessoal impaciente, já está todo mundo cansado, aí fica um brigando com o outro, né? E esse mundo está ficando cada vez pior. Ai, ai, Senhor. Mas domingo achei tão bonitinho que a Ecosan me ligou, né? Ela falou assim que ela não queria me cansar, mas eles queriam, porque eles tinham visto um testemunho acho que no devocionário, o devocionário japonês, né? Alguém que deu testemunho em japonês e falou de um hino. Achei tão bonitinho. Aí ela falou assim: eu quero cantar esse hino para você, eu e meu marido. Aí ela falou assim que o Schmidtson já decorou não sei quantos hinos nesse tempo da pandemia. Achei bonitinho. Aí ela falou, eu não consegui, mas ele já decorou, então ele vai cantar decorado e eu vou cantar vendo. E ela queria me dar um encorajamento, né? Apesar que eu não entendi direito o que o hino falava muito, mas falava sobre ter fé mesmo que a gente não enxergue. Acho que alguém que era cega, né? Era o testemunho de alguém que era cega e que, apesar de não ver, conseguia acreditar em Deus, né? Assim, esperar em Deus. É o que a Bíblia fala lá em Hebreus, né? Que ainda que a gente não consiga enxergar, né? Se você crê, né? Isso é fé. Então, aí, achei bonitinho. Eles cantaram uma estrofe do hino que falava mais ou menos sobre isso, que continua crendo mesmo sem enxergar, né? Então só isso. Tchau. Eles cantaram, eu achei tão bonitinho. Eu falei assim, ela sempre tem muita consideração, né? Não quer cansar, não quer preocupar, né? Mas eles mantêm essa fé viva, né? Então, eu acho isso muito bonitinho. E da parte dela, ela é uma encorajadora mesmo. Porque não é só para mim que eu vejo que ela faz isso, mas ela liga para várias pessoas, né? Para dar tipo aquela força, mostrar um amor, um carinho, né? Então, tô contente essa semana. Vamos orar então? Não. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Pai, porque mesmo às vezes sem a gente compreender toda a dimensão do nosso papel, do propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas nesta terra, e a gente vê esse desafio de ser sal nesta terra, Senhor, quando tantos pecados, quantas pessoas estão se perdendo. Pai, nos ajuda, nos dê graça, nos ensine, ó Deus, como podemos ajudar outras pessoas a olhar para Ti, a confiar e descansar no Senhor. Então, eu peço por isso, o Senhor continua nos dando graça, mesmo no meio das perseguições, que o Senhor nos ensine, nos fortaleça e aumente nossa fé. Nós te pedimos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.